a mais um devocional. Hoje, sexta-feira, dia 18 de fevereiro de 2022. E hoje, certamente, o Senhor marcou, Deus marcou um encontro conosco nessa tarde. Hoje, nós vamos falar um pouquinho de Jeremias 29, 12 e 13. O tema da nossa palavra, do nosso devocional hoje é: busque a Deus e será mudada a tua história. Você já pode começar com um amém. Antes de iniciar este devocional, você já pode dar um amém, um glória a Deus. Porque aqui em Jeremias 29, 12, ele nos traz uma certeza de que se nós o buscarmos, nós o encontraremos e será mudada a nossa história. Aleluia. Jeremias 29, 12 e 13 diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de novo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Essa palavra alegrou meu coração nessa tarde, porque hoje eu passei por alguns minutos de prova, de tribulação, e o Espírito Santo falou comigo através dessa palavra. E como sempre eu digo aqui para vocês, a palavra sempre vem primeiro pra gente. Sempre pra gente. E depois, através dessa palavra que ministrou nossos corações, Deus ministra a vida de outras pessoas. E aqui, Deus está dizendo: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Ontem eu falava sobre a oração, sobre perseverar na oração, não desanimar. E hoje esta palavra veio de encontro para a complementação da palavra de ontem, do devocional de ontem. Porque aqui Deus está dizendo: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Quando o nosso coração está aflito, quando a nossa alma está aflita com alguma situação, com algum oponente que se colocou contra nós, a primeira atitude que devemos ter é orar. É clamar, é buscar, é invocar a Deus, é invocar o nosso Pai, o nosso Abba. Porque Ele está sempre com os ouvidos inclinados à nossa oração. Ele sonda o nosso coração, as nossas intenções, e Ele conhece o nosso querer. Ele conhece a nossa causa. Então, o primeiro ato
A primeira atitude que nós devemos ter em meio a qualquer situação, a qualquer oposição que venha contra a nossa vida, porque o diabo, ele é nosso opositor. E ele sempre vai tentar, de alguma forma, se opor contra as bênçãos que Deus tem com a nossa vida. Ele sempre vai tentar se opor. Ele sempre vai tentar desvirtuar. Nós vivemos, meu amado, uma batalha espiritual, uma guerra espiritual. Essa batalha espiritual, essa oposição, ela somente ocorre quando eu e você estamos seguindo o caminho. Você já percebeu que parece que a maioria das pessoas vivem uma vida tranquila, uma vida de prosperidade, uma vida de abundância, uma vida de alegria, de felicidade, e aí você compara com a sua vida, você olha para a sua vida e parece que nada para você dá certo. E aí você se questiona, porque você olha para a sua vida, para a sua vivência dentro dos padrões de Deus, dentro dos padrões de Cristo, para a sua fidelidade. E aí você vê, meu Deus, mas por quê? O que eu tenho de errado? Hoje foi um dia que eu perguntei para Deus, o que eu tenho de errado? Não vai pensar que é só com você que acontece isso, não, comigo acontece diariamente. E a batalha pela nossa fé, que é o que move a mão de Deus. Aqui, se você lê o livro de Jeremias, você vê que o povo, ele deixou de crer em Deus. Ele era um povo que ele se opôs contra Deus e começou a adorar outros deuses. Começaram a cultuar outros deuses, a fazer coisas erradas, ao ponto de até entregar seus filhos a sacrifício para obter riquezas, para obter prosperidade. Ofereciam, sacrificavam seus filhos em troca de favores de deuses estranhos, que hoje a gente sabe que são demônios. E aqui no livro de Jeremias, eu acabei de ler esse livro ontem, e é incrível a história desse povo, porque eles serviam um Deus vivo, um Deus que prometia para eles toda sorte de bênçãos. Quando Deus tirou eles lá do Egito, a promessa para o povo era conduzi-los a uma terra que emanava leite e mel. Era conduzi-los a uma terra que lá eles teriam sucesso, teriam prosperidade, teriam crescimento. A única coisa que Deus queria do povo de Israel, dos judeus, era o quê? Era que eles obedecessem suas leis. Era que eles voltassem o seu coração, a sua adoração, a sua intercessão, a sua confiança, a sua fé no Deus vivo, nele. Se tão somente eles cumprissem as leis de Deus, os estatutos de Deus, e adorassem somente a Deus, ficando separados, distintos das outras nações que tinham polideuses, que adoravam vários tipos de divindades,
Veja, meus amados, que o povo, ele sempre olhou para a vida alheia, para as outras nações, e o que eles viam era talvez um povo próspero, um povo abençoado, entre aspas, um povo que tinha. E aí, ao invés deles confiar na promessa, ter certeza que Deus, aquele que prometeu, era fiel para cumprir, o que eles faziam? Eles olhavam lá para as outras nações, viam a prosperidade do povo, viam a prosperidade das outras nações, e ao invés de esperar para alcançar a promessa, eles simplesmente pendiam dentro das suas prioridades, das suas ansiedades, da sua cobiça, da sua ganância. Eles entregavam, vendiam as suas almas para deuses estranhos, para divindades demoníacas de outras nações, que pediam rituais macabros. E até ao ponto, aqui no livro de Jeremias, Deus não suportava mais olhar aquilo, ver aquilo, aquela adoração nas ruas, aqueles sacrifícios, sabe? O povo totalmente voltado a divindades demoníacas, oferecendo seus filhos em sacrifício, queimados, mortos, para obter recursos, para ter prosperidade, a prosperidade que Deus havia prometido para eles quando tirou eles do Egito. Povo rebelde, povo ingrato, povo sem fé, porque um povo, um crente que diz crer em Deus, que não espera a hora certa de ser abençoado, e na sua ansiedade de obter aquilo que quer, vai lá e se oferece para outros deuses, vai lá e vende a sua alma para Satanás, para poder obter as suas bênçãos. Bênçãos, porque o que vem do diabo pode ter certeza que é maldição, não bênção. Ele te dá, mas o preço dele, meu amado, é muito caro. O preço que o diabo cobra para te dar aquilo que você tanto anseia é a tua eternidade, é a tua morte eterna. E não se preocupa com a tua vida aqui, que ele pode te dar o que você quiser. Aqui você pode obter o que você quiser, você pode viver o que você quiser. Se você se vender para ele, você vai ter aqui em vida aquilo que você quer, aquilo que você tanto quer, aquilo que você acha que é maior do que Deus, você vai ter, você vai obter. Mas o preço que ele vai te cobrar depois é a tua separação de Deus, a tua separação eterna de Deus. Então, se o povo aqui, nessa era de Jeremias, tão cresce em Deus, acreditasse nas promessas, se arrependesse dos seus maus caminhos, Deus, ele é longânimo. Ele vai dando tempo, ele vai alongando, ele vai esperando o arrependimento, a oração, o coração quebrantado. Deus não se alegra em castigar um filho. Aleluia! E aqui, Deus foi avisando o povo,
foi alertando, foi enviando seu profeta para ver se o povo se arrependia, voltasse a orar. Aqui o povo tinha um juízo sobre eles, e era um juízo foi muito triste. Se você ler o livro de Jeremias, foi um castigo muito terrível que Deus mandou para Israel, para os judeus, porque pela desobediência, por ter se voltado a outros deuses, a outras divindades, por ter desobedecido seus estatutos. Mas o que Deus queria? Que eles simplesmente se arrependessem. Muitos deles morreram à míngua. Centenas deles foram levados cativos para a Babilônia como escravos. Muitos deles morreram a fio de espada. Foi muito triste o castigo. Comoveu meu coração o que este povo sofreu. Eu chorei ao ler. Mas por quê? Porque o povo não se arrependeu. Porque o povo deixou de confiar. Porque o povo ansiava. Ele era um povo que não podia esperar. Mas aqui Deus está dizendo aos cativos que foram levados para a Babilônia: então me invocarei. Se o povo se inclinasse e orasse, clamasse a ele ouviria e mudaria a sorte, mudaria a história. O quanto que Deus amava esse povo, que ainda depois de todos os pecados, as impurezas, tudo que o povo tinha feito aqui, que foi muito tremendo. Olha, é uma história impactante, incrível, a história que se passa durante o período do profeta Jeremias. Mesmo assim, Deus amou aquele povo. E tão somente Ele queria que o povo se voltasse para Ele, a acreditar nele, a orar, a clamar, a buscar. Deus tinha sim mandado um castigo pela desobediência, pelas crueldades, pela idolatria, mas Deus estava atento, esperando que eles se inclinassem, orassem, se arrependessem, para que Ele pudesse estender a mão e mudar a história, mudar a sorte, trazer novo. Então, veja, meu amado, como o diabo ele trabalha, como ele é o nosso opositor. Quando nós servimos a Deus, o diabo ele fica como um opositor no nosso caminho. Como que ele se opõe? Ele se opõe às coisas de Deus. Então ele vem com atrapalhos, ele usa seus adeptos, ele trabalha na mente do crente, tentando convencer o crente de que não adianta orar,
que não vai dar certo, que não vai para frente, que a tua situação não pode ser mudada. E aí ele começa a trabalhar na tua mente. E aí a incredulidade começa a tomar conta do teu coração. A incerteza. Você para de olhar para Deus e começa a olhar para o teu problema. E aí ele vem trazendo a solução. O diabo, ele te mostra um problema, ele se opõe, ele trabalha a tua mente e aí ele vem te trazendo uma falsa solução. E aí começa o decair do crente. Quando você deixa de dar ouvidos a Deus e começa a ouvir as vozes do teu opositor. Quando você deixa de orar porque você já não acredita mais, você começa a dar lugar para o opositor da tua vida trabalhar na tua mente, te trazer falsas soluções, e se você não se alertar, abrir os olhos, você cai na dele. Aleluia. Mas quando isso acontecer, lembra-te, o Deus que você serve, o que está dentro de você é maior do que o obstáculo que se levantou na sua vida. O que vive dentro de você é maior do que Satanás, é maior do que a força do teu opositor. Ele tem força? Tem, ele era um querubim. É lógico que ele tem força, mas o que vive dentro de você, meu amado, é maior do que ele. O que vive dentro de você venceu ele na cruz. O que vive dentro de você não vai deixar o inimigo se manter de pé. Não pense que o teu opositor é maior do que Deus, do que a presença de Deus que habita dentro da sua vida, dentro da sua alma, do seu coração. E como que nós encontramos isso? Orando. Como que nós encontramos essa força para vencer o nosso opositor? Na oração. Como que nós encontramos Deus? Buscando Ele. E aqui em Jeremias 29 diz: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. É assim que você vai encontrar Deus, é orando. É assim que você vai vencer o mal, orando. É assim que Deus que você vai atrair o olhar de Deus para a sua vida, orando. E é por isso que a nossa geração é uma geração que está se desvaindo, se desfazendo. É uma geração anoréxica de oração. É uma geração que não aguenta orar 5 minutos. É por isso que a gente tem visto tanta coisa acontecer no meio da igreja, pela falta da oração, pela falta de buscar a Deus, de clamar a Deus, de invocar o nome dEle. Geração frágil, geração que diz que é um adorador extravagante, mas não dobra seus joelhos 5 minutos para adorar a Deus. Acha que adoração é somente cantar, chorar num culto, se emocionar com músicas.
A verdadeira adoração, meu amado, não são instantes, não são minutos, não é um instante num show gospel, num culto de louvor, não são aqueles minutinhos que você fica ali, não. A verdadeira adoração, sabe qual é? Aquela de espírito, aquela em que você crê no Deus que você serve apesar das lutas, aquela em que você entra num secreto e tira um tempo para se relacionar com o Deus que você serve, porque Deus, e eu volto a repetir isso, Ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que já sabe o que você precisa, mas Ele gosta que você expresse com os seus lábios a tua petição. Qual pai não gosta de sentar com seu filho e ouvir ele? Ouvir as histórias dele, ouvir as queixas dele. Eu, como mãe, amo sentar com meus filhos e conversar com meus filhos. Eu sinto falta. Eu chamo quase todos os dias os meus filhos para conversar com eles, para ouvir o que eles estão precisando. Eu me preocupo, eu paro, eu presto atenção neles. E assim é Deus com nós. E como que Deus vai ter este momento de intimidade, de relacionamento conosco, se nós temos preguiça de orar? É uma preguiça espiritual tão tremenda sobre a nossa geração hoje. E o nosso opositor, ele tem usado dessa preguiça espiritual para nos ludibriar, para nos apresentar soluções falsas, soluções ilusórias, enganadoras para os nossos problemas. E aí, quando nós deixamos de orar com Deus, quando nós deixamos de clamar, de orar, de ter intimidade, o nosso espírito se enfraquece. Porque o nosso espírito, ele é movido por adoração. E a adoração verdadeira é secreto. É o teu momento que tu tira lá no teu quarto sem ninguém ver. Muitas das vezes eu oro em pensamento para o inferno não ouvir as minhas palavras. É algo que eu quero me comunicar com Deus, que só eu e Ele poderemos saber, porque o diabo, ele não é onisciente. Então tem coisas que eu converso com Deus e eu oro em pensamento, que é para o inferno não ouvir. Aleluia! A sua adoração, um verdadeiro adorador, é aqui em espírito e em verdade, é renovar todos os dias o nosso relacionamento com Deus. E outra, adorar a Deus é no momento de luta, é no momento de dificuldade, é no momento de choro, como também um momento de alegria, um momento de felicidade, um momento de conquista, mas também num momento de perda. Aleluia! Num momento de desilusão, de decepção, de falha de expectativa. Nós, seres humanos, nós colocamos muitas expectativas em cima de várias situações de nossa vida. E a gente acaba se frustrando. Expectativa gera frustração. Agora, quando você ora e coloca diante de Deus a tua petição e diz a Ele que seja feita não a minha vontade, mas a tua, e se tu não fizer aquilo que eu estou te pedindo, eu vou aceitar e entender e te louvar. Aleluia! Você se livra de decepções, de frustrações. A gente vê uma geração frustrada. E esses dias eu estava comentando com a minha família, com meu esposo e meus filhos. A gente vê uma geração de pedichões. Não é um momento de secreto com Deus, em que você entra no seu quarto, ora, faz o seu devocional, lê a palavra. Aleluia! Glorifica a Deus, coloca os teus problemas, as tuas petições diante do altar e espera em Deus.
geração de crentes pedichões. É claro que Deus nos dá abertura, e aqui em Jeremias 29, 12, 13 diz: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de novo, de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. É claro que nós temos em Deus um Pai, em que Ele está sempre disposto a nos ouvir o nosso clamor, ouvir as nossas petições. E a palavra também diz: tudo aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Jesus afirmou isso. O que eu estou dizendo aqui é que muita frustração vem de expectativas sobre algo, e nós, como cristãos, nós temos que orar, colocar diante de Deus a nossa petição e esperar nele, e não gerar nenhum tipo de expectativa, porque a resposta certa, ela vem de Deus. Aleluia! E aqui Deus está falando: quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós. Você achará a Deus. Você achará, encontrará a resposta para a tua petição, para o teu problema. Esteja preparado para ouvir a resposta de Deus. Aleluia! E diz mais Deus aqui: farei mudar a vossa sorte, farei mudar a vossa história. Então, se você orar, se você clamar, se você ter intimidade com Deus, se você ter um relacionamento com Deus, você sempre encontrará Deus. Você nunca ficará sem resposta para aquilo que você buscar. Tão somente se você tiver um relacionamento. E outra vez eu vou firmar aqui: relacionamento é secreto. Fechar a porta do teu quarto e entrar num secreto com Deus. Você somente achará a Deus na oração. Você somente encontrará a força da presença, o poderio da presença que habita dentro de você, que é a presença de Deus, para vencer os obstáculos, para vencer as oposições, para vencer as frustrações, para vencer a ansiedade, para vencer as batalhas espirituais, as guerras espirituais, se você buscar de todo o coração. E aqui Deus está nos dizendo: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, e quando me buscardes de todo o vosso coração, eu serei achado de vós. Você encontrará Deus quando você orar, quando você clamar de todo o seu coração. Aleluia! Essa é a chave que está faltando na sua vida. A oração, ela é a conexão que te liga a Deus. Sem oração não há relacionamento. Sem oração não há vitória. Sem oração não há resposta. Sem oração não há estratégias, não há força para vencer o teu opositor. Quem é o teu opositor, Michele? É o inimigo da tua alma. É aquele que te ronda dia e noite para te destruir, para te derrubar, para te tragar, para roubar a tua alegria, a tua fé, para
para te deixar fraco, para te tirar a tua esperança. Ontem no meu devocional eu falava sobre a esperança, sobre a alegria de esperar em Deus. Quando o diabo ele rouba a tua esperança, ele esvanece a tua fé. E quando esvanece a tua fé, você não ora. Porque daí vem aquela dúvida: o que adianta eu orar? O que adianta eu orar se essa situação não será mudada? Olha a estratégia do inimigo, olha a estratégia do teu opositor para te destruir. Porque no momento em que você deixa de orar, meu amado, o inimigo ele consegue os intentos sobre a tua vida. Quando você deixa de orar, você deixa de ter uma proteção. Enquanto nós estamos orando, o céu está se movendo e a palavra de Deus nos afirma que Deus envia seus anjos a nosso serviço. Então, enquanto você está orando, Deus está enviando socorro e proteção, te blindando contra as potestades, contra a batalha espiritual. Há uma guerra espiritual ao nosso redor, que você não vê, mas há. E é 24 horas por dia, é de dia e é de noite. Aleluia! Então, quando o inimigo ele consegue te vencer, tirar de você o ânimo, a fé, a esperança, e aí você começa a esvanecer, porque me diz se quando você está sem esperança, quando você está cansado, desanimado, me diz se você consegue dobrar os seus joelhos e orar. Quando nós estamos cansados, sem esperança, a nossa fé ela se esmorece e nós não temos ânimo para orar. É isso que acontece. E deve ter acontecido já na tua vida. Você não ter ânimo para orar, não ter vontade de orar. Por quê? Porque o inimigo ele está roubando a tua esperança aos pouquinhos, colocando dúvidas no seu coração, para que a sua fé venha a enfraquecer. E a fé, meu amado, ela é o princípio. A palavra nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não tem fé, você não consegue agradar a Deus em oração. Então, quando o inimigo ele rouba a tua esperança, ele esvanece a tua fé. E quando a nossa fé ela é esvanecida, enfraquecida, o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração se enfraquece. E nós não temos mais vontade nem desejo de orar. Aleluia. Olha o perigo que nós corremos ao deixar de ter secreto com Deus. Olha o que é a estratégia do inimigo para a nossa geração: enfraquecer a nossa esperança, roubar a nossa esperança, enfraquecer a nossa fé para que a gente não tenha o quê? Secreto. Porque ele sabe que um crente de joelho no chão tem armas para vencer o inferno. Um crente de joelho no chão, ele recebe poder e autoridade em nome de Jesus. O próprio Jesus falou: em meu nome vocês terão autoridade para expulsar. Aleluia! Olha, meu amado, o poder da oração, o poder do secreto. Aleluia! De hoje em diante não deixe mais o diabo roubar a tua esperança e a tua fé. Não deixe de orar um só dia da sua vida. Porque quando você ora, o Espírito Santo ele te renova, a tua mente é renovada, o teu coração é enchido. Você percebeu que quando você está cansado, triste, sobrecarregado, e você entra no seu quarto, ora, chora, clama, derrama o teu coração, você se levanta de outra forma, você se levanta como um leão, você vai orar como um gatinho, acuado,
Mas quando você levanta fortalecido, renovado, cheio de fé, cheio de esperança. Aleluia! Então, a partir de hoje, meu amado, nunca mais deixe o inimigo tirar a vontade de... Nunca mais deixe o inimigo roubar a tua vontade de orar, a tua fé, a tua esperança no Deus vivo, que aqui está afirmando que quando você buscar, você o encontrará e ele mudará a tua sorte. Ele tem poder para te livrar, ele tem poder para mudar a tua história hoje. Ele tem poder para mudar a tua história hoje, meu amado. Basta você crer. Basta você entrar no teu secreto, fechar a porta e invocar ele de todo o seu coração. Aleluia! Quando você fizer isso, você o encontrará. E ele mudará a tua sorte, a tua história. Amém? Vamos orar. Pai amado, obrigado por esta palavra, obrigado por ter falado aos nossos corações nessa tarde. Obrigado por ter reavivado a nossa fé e a nossa esperança de que Tu é um Pai que se inclina para nos ouvir, de que Tu é um Pai que está atento ao nosso clamor e que não há no mundo força e poder maior do que a Tua presença que está dentro de nós. A certeza de que se nós Te buscarmos de todo o coração, nós o encontraremos. Nesta tarde, venha reavivar corações. Venha, Senhor, novamente trazer à memória o que dá esperança e reaviva a fé e a certeza de que Tu está no controle dessa situação e que basta nós Te buscarmos, nós clamarmos, nós Te invocarmos de todo o nosso coração e nós Te encontraremos. E o Senhor, por amor de nós, por misericórdia, mudará a nossa história. Venha, Senhor, nesta tarde, inundar corações e reavivar a fé, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo devocional. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. Até segunda-feira, em nome de Jesus.